Amados e queridos irmãos do nosso curso de teologia, paz do Senhor a todos os alunos e alunas que estão no nosso curso, tá? Como prometido, vou fazer 2 vídeos para a gente fechar o assunto de ontem. O primeiro vídeo, que é esse, eu estarei falando sobre a teologia pentecostal. E o outro, eu estarei falando sobre a relação da teologia com a filosofia, certo? Então vamos aqui para a teologia pentecostal, que é um assunto importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Apenas recapitulando, né? Nós demos aí alguns conceitos sobre o que é teologia, vimos alguns objetivos da teologia e vimos a divisão clássica. E nós entramos aí de cabeça, né, na teologia exegética. Explicamos vários versículos, mas explicamos também a teologia histórica, a teologia bíblica e a teologia sistemática. E agora nós vimos também a questão das duas divisões, né? O Pentateuco e os evangelhos, o que eles representam, né? O significado de cada um deles e a profecia de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, para os evangelhos. Vocês lembram? Rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia, tá bom? E agora nós vamos entrar aqui na teologia pentecostal. Um texto base, 2 textos base. Atos capítulo 1, versículo 6 ao 8, diz assim: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber sobre os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui houve a profecia, né, no versículo 8. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e após receber, vocês serão testemunhas. Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Agora vem Atos capítulo 2 e diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vemos aqui o texto da promessa, Atos capítulo 1, 6 ao 8, e o cumprimento da promessa, Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Interessante, meus irmãos, que os dons espirituais não cessaram. E essa é a base da teologia pentecostal. Primeiro ponto para você anotar. A base da teologia pentecostal é a ênfase nos dons espirituais. Nós cremos que esse Espírito que desceu em Atos 2 ainda desce hoje. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, cremos nos dons de línguas, interpretação, revelação, palavra de sabedoria. Nós cremos na manifestação do Espírito Santo, em curas divinas, cremos que pessoas podem ressuscitar, cremos que Deus pode levantar pessoas do leito da morte. Nós ainda cremos nos dons espirituais, certo? Então, essa é a base da teologia pentecostal, enfatizar a questão dos dons espirituais. E quando nós vamos falar sobre os dons espirituais, precisamos ler um texto. E você precisa ter esse texto, você que é pentecostal, você precisa ter esse texto lá no fundo do seu coração. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, onde eu irei explicar para vocês aqui esse texto que é maravilhoso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8. Diz assim: você pode pausar o vídeo, procurar o texto e a gente lê junto, tá? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência,
e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Se você for ler aqui e grifar cada parte, nós vamos ver aqui 9 dons espirituais. 9 dons espirituais. E eu quero fazer uma divisão com vocês aqui, e depois eu vou colocar no grupo também para vocês verem, que nós vamos dividir esses dons em 3 classes. Primeira, anota aí, aluno. Primeira, os dons de fala. Os dons de fala. Segundo, os dons de revelação. Terceiro, os dons de poder. Nós vamos pegar esses 9 dons e vamos colocar 3 em cada classe. Dons de fala, 3. Dons de revelação, mais 3. Dons de poder, mais 3. 3, 3, 3. 9. Pastor, quais são os dons de fala? Variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Esses 3 dons são os dons de fala. Pastor, explica cada um desses 3. Explico. Variedade de línguas é o falar em línguas estranhas. Não estou falando aqui do que aconteceu em Atos capítulo 2, onde eles falaram em línguas terrenas, que os homens podiam entender cada um na sua língua, certo? Nós estamos falando aqui sobre as línguas espirituais, a língua do céu, a língua que Deus entende, a língua que é usada no vocabulário do céu. As línguas que nós chamamos, né, línguas estranhas, certo? O falar em línguas é esse dom de variedade. Interpretação de línguas, é quando nós recebemos o dom de Deus para interpretar o que o irmão está falando. Isso é um dom sobrenatural. Alguém está falando em línguas estranhas e Deus me dá a interpretação. É um mistério, é um dom de Deus. Terceiro, profecia. E o que é o dom de profecia, pastor? É quando nós recebemos uma mensagem de Deus espiritual e nós traduzimos para o lado humano. Deus me revela algo sobre alguém, Deus me entrega uma mensagem para uma pessoa de forma espiritual, um sonho, uma visão, uma revelação, a voz de Deus fala comigo de alguma forma. E eu vou até aquela pessoa e traduzo, explico para ela de forma humana aquilo que eu recebi de forma espiritual. É uma profecia, certo? Lembra de Isaías, quando Isaías recebeu a revelação de Deus, foi lá no palácio do rei e disse: ô Ezequias, você vai morrer. E Ezequias foi orar e Deus mudou a sentença. Mas Isaías foi lá profetizar. Recebeu a revelação e foi profetizar. Então são esses 3 dons que nós chamamos de dons de fala. Variedade, interpretação e profecia. Quais são os dons de revelação? 3, ó. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Preste atenção nisso aqui para você entender. Pastor, o que é a palavra de sabedoria? É aquela pessoa muito sábia, eloquente? Não. A palavra de sabedoria é quando nós temos o dom de revelar e aconselhar. É a revelação tendo consigo o aconselhamento. E o texto que eu quero deixar para vocês é Gênesis 41, quando José vai conversar com Faraó. Lembra do sonho? As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, e José chega com o dom da sabedoria, interpreta o sonho, dá a revelação do sonho, e depois da revelação, ainda inspirado por Deus, ele diz: eu quero te dar um conselho, Faraó. Levanta um homem para chefiar, para governar. Levanta pessoas para trabalhar durante os 7 anos da vaca gorda, para armazenar, para nos 7 anos de vaca magra, o Egito não passar fome. Então, o que é palavra de sabedoria? Não é só chegar aqui e entregar um mistério. É entregar a revelação, mas seguido por um conselho do alto. Certo? Palavra
de sabedoria. Entenda que nem todo conselho é palavra de sabedoria, é só um conselho. Lembra do conselho de Jetro, o sogro de Moisés? Moisés, você vai morrer, você tem que ter pessoas para trabalhar, para te ajudar. Pronto, é um conselho. Mas não é palavra de sabedoria porque não houve revelação. Aqui em José, houve a revelação e depois o conselho. Isso é palavra de sabedoria. É fantástico, é poderoso. Palavra do conhecimento é quando nós recebemos uma lição divina, uma revelação divina, e temos naquela revelação uma lição para a nossa própria vida. E eu quero deixar um texto de Atos capítulo 10, quando Pedro estava deitado e teve um sonho, muitos animais descendo naquele lenço, e ele disse, não vou comer, isso aí é imundo, eu não quero comer. E Deus disse, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. O que é que Deus estava se revelando para ele? A palavra do evangelho não é só para judeu, a palavra do evangelho também é para os gentios. Pregue para os gentios. E Pedro foi na casa de Cornélio e o Espírito Santo desceu. Pedro recebeu uma revelação e recebeu uma lição de Deus. Então esse negócio de ficar só recebendo revelação, e a revelação não dá lição nenhuma, não traz aprendizado nenhum, duvide muito disso. Palavra de conhecimento é informação divina, revelação divina e lição de vida na prática, para que Pedro, em Atos 10, nunca mais fizesse acepção de pessoas. Terceiro aí, discernimento de espíritos. Já é o sexto dom que eu estou explicando. Se você não entendeu, volta e vai anotando. Sexto, discernimento de espíritos. A gente já sabe esse dom. É a capacidade de perceber o mundo espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Lembra daquela menina todo dia dizendo, Paulo, homem de Deus, Paulo, homem de Deus. Teve um dia que Paulo olhou, isso aí é demônio. Isso aí é Satanás, com ironia, com palavra de ironia. E ele foi lá, repreendeu o demônio e o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. Discernimento de espíritos é você ver o mundo espiritual, perceber que ali tem algo maligno, que ali tem um demônio, que ali tem algo de Deus, que ali tem algo do diabo. Perceber algo no mundo espiritual que é de Deus ou que é do mal, certo? Então esses três, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, são os dons de revelação. Terceira classe, os dons de poder. Primeiro, a fé. Segundo, as curas. E terceiro, operação de maravilhas. O que é essa fé aqui? Essa fé aqui como dom não é aquela fé que salva. Ah, eu creio em Jesus, vou para o céu. Amém. Essa é a fé salvífica, a fé que salva. Essa fé aqui é o que na teologia nós chamamos de fé especial, a fé sobrenatural, certo? E nós encontramos ela, por exemplo, em Daniel capítulo 3, versos 16 e 17. Quando Nabucodonosor olhou para os meninos e disse assim, olha, vocês vão ser jogados lá na fornalha. E eles disseram, pode jogar, que o nosso Deus vai nos livrar. Isso é fé, isso é sobrenatural, entendeu? Isso é algo muito, muito grande. Lembra do centurião de Cafarnaum, quando ele disse, não preciso, Jesus, que tu nem entre debaixo do meu telhado. Lança a palavra de longe e o meu servo vai ficar curado. Aí Jesus disse, eu nunca vi uma fé dessa em toda Israel. É uma fé sobrenatural. Esse é um dom de fé. Isso não é nosso, isso vem de Deus. Segundo, a cura. A cura vocês já sabem. O paralítico andou, a pessoa que era cega enxergou, o coxo ficou de pé, quem estava com câncer foi curado, as curas que Deus promove, né? E terceiro, o dom de operação de maravilhas, que não tem nada a ver com o dom de cura. Operação de maravilha, meu irmão, como a gente diz, né? O negócio é mais embaixo. Operação de maravilha, Lázaro ressuscitou. Pão e carne caiu do céu, o mar se abriu, Jesus andou sobre as águas, operação de maravilha, coisa extraordinariamente extraordinária. Então são essas três classes, os dons de fala, os dons de revelação e os dons de poder. E eu separei em três blocos.
Todo pentecostal precisa aprender os 9 dons e saber explicar os 9 dons. Isso é a teologia pentecostal. Agora vem um ponto importante para a gente encerrar esse vídeo, gente. Guarde o que eu vou dizer. Os dons espirituais, esses que nós lemos aqui, estão acessíveis para todos nós. A Bíblia Sagrada nos diz: procurai com zelo, com dedicação, os melhores dons. Paulo disse: eu tenho todos os dons. Meu Deus, que negócio incrível. Então, todos esses dons estão disponíveis para quem busca, para quem pede, para quem se humilha e ele dá. Ele entrega. Então, você que está me vendo aí nessa aula, você pode sim falar em línguas, interpretar línguas, você pode profetizar, ter a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, discernir os espíritos, ter a fé, ter o dom de curar e ter o dom de operação de maravilhas. Ore, se humilhe, peça ao Senhor que ele lhe dará.